Muito boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos todos para essa noite tão especial. Meu nome é Nuit Ananda e eu vou estar aqui acompanhando vocês nessa noite de celebração, que não é apenas o lançamento da autobiografia do Ciri Prembaba, mas sim uma noite de celebração, uma noite para comemorar a vida de um grande homem. E eu sei que a maioria de vocês conhecem ele como o mestre Ciri Prembaba, como o líder espiritual, o guru, mas eu conheço ele um pouquinho diferente de vocês. Um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais de perto, desde o dia que eu nasci, porque eu tenho a grande honra de chamar ele de pai. E eu venho aqui apresentar a vocês ele de uma forma um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados, porque ele é meu pai. E ele é meu pai como o pai de vocês, como as pessoas que cuidaram de vocês. Ele vai para o mercado comprar comida para mim quando eu preciso. Hoje mesmo ele foi na farmácia comprar absorvente para mim. Ele cuida de mim sempre que eu estou doente. Ele sempre arranja tempo para mim, mesmo com todas as demandas aí da vida, com todos os alunos buscando a sua sabedoria. Ele sempre arranja um tempinho para mim. Meu grande amigo, meu porto seguro, meu parceiro, meu conselheiro mais top de todos, meu pai, o pai do amor, com vocês, Ciri Prembaba. Estou aqui ainda me autorregulando, porque minha filha agitou um mar de emoções. Nesse momento tão auspicioso, especial na minha vida, na sua vida, na vida dessa comunidade de buscadores da verdade. Esse ano em que celebro 60 anos de idade, senti que era o momento de fazer um balanço, pois foram décadas de serviço prestado ao caminho da autotransformação, ao caminho do coração. E ao fazer esse balanço, me deparei com memórias importantes. Então, eu sinto que esse momento marca um renascimento. E vocês vão compreender isso ao ler esse livro. É um momento de início de um novo e desconhecido ciclo do meu serviço. E estou muito feliz que, nesse momento de celebração, desse renascimento, desse início de um novo ciclo, vocês estão aqui comigo.
meus familiares, meus amigos, meus estudantes, para além do vínculo que temos em nossas relações, vocês que me conhecem um pouquinho, sabem que eu considero meu amigo, minha amiga. E que alegria poder estar entre amigos, para então compartilhar os meus aprendizados, que pude vivenciar essa jornada encarnatória. Revelo então algumas memórias. Impossível contar tudo num livro. Mas pude, nesse momento, reunir aquelas que eu considerei necessário para esse momento. Então, Nunu, vamos dar sequência a essa nossa experiência devocional, essa nossa experiência de autoconhecimento de hoje. Vamos. E em seguida vai ter um bate-papo, e para acompanhar o Prembaba nesse bate-papo, eu chamo aqui ao palco a atriz, escritora, poeta, roteirista e palestrante, Bruna Lombardi. Que, para além dos títulos, somos amigos também. Na verdade, é uma honra, assim, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu estou feliz de estar aqui porque esse momento tem um marco nele, tem um ponto aqui, tem um instante. E eu acredito que todos os dias da nossa vida são um recomeço. Mas aqui existe uma linha sutil desse recomeço. E eu estou realmente sentindo uma alegria muito grande de estar aqui como amiga dele. Quando ele me convidou, eu falei, mas é claro que eu vou. Eu vou porque eu fui amiga dele o tempo inteiro. E, no matter what, não importa o que acontecer, eu sei o que meu coração sente por um amigo. Amigo. A gente é amigo de alguém na vitória, na derrota. A gente é amigo porque a gente sabe que existe ali uma conexão. E essa conexão é maior do que os acontecimentos. Os acontecimentos são as pedrinhas dos rios que a gente vai entrando e saindo e cruzando. Esses são os acontecimentos. O nosso estar no mundo tem uma base tão profunda que as pessoas que nos cercam e que compartilham dessa base, elas valem muito, elas têm um valor extraordinário. E aqui, eu acho que nesse auditório, como ele disse agora, todos são buscadores. A nossa identificação é pela busca. Quando eu conheci, eu vi a chama da busca. E a busca é um caminho árido, é um caminho difícil, é um caminho
onde a gente se esfola, né? Mas lendo o livro dele, que é, por sinal, um livro muito bonito, muito verdadeiro, muito frontal, muito sem medo, eu penso que a busca da gente é isso, é enfrentamento e contentamento que se misturam no caminho, e tudo isso é perder o medo. Porque perder o medo é a nossa luta diária e a busca de um poder maior, de um conhecimento maior, de um autoconhecimento e de uma conexão com o divino fora e dentro de nós. E eu acho que eu vejo nele essa mesma busca, essa mesma conexão, cada um de nós por seu caminho. É isso, amada. Eu também sinto essa forte e verdadeira conexão entre nós, desde o primeiro momento, né? Conheci primeiro o seu filho, no encontro que tivemos em Maui, no Havaí, e na sequência, você me convidou para um encontro na sua casa, e ali, né, nasceu uma linda amizade. Descobri que você prefaciou um livro do Osho muito importante também para mim, num momento em que eu estava muito conectado a ele, né, décadas atrás. Isso você trouxe à tona e eu, pasmem, tinha esquecido que eu tinha feito esse prefácio. E ele falou para mim, você fez o prefácio do livro do Osho. E eu disse, eu fiz. Fez! E eu fui achar o livro na biblioteca e tinha feito, e eu li, e eu fiquei assim muito... Eu falei, ele veio me trazer uma coisa que estava lá, e o que eu escrevi ali é o que eu poderia ter escrito hoje, até num prefácio seu, porque é o que todos nós compartilhamos aqui. Por sinal, aqui tem uma energia maravilhosa. E essa banda já foi, mas a banda estava demais. Demais, demais. Essa banda que me acompanha é realmente muito especial. E, na sequência, a Bruna prefaciou meu livro Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade. E estamos, então... Esse eu lembro. Esse você lembra. E estamos em conexão desde então, né? E senti que, para esse momento, seria auspicioso, seria leve, seria bom para vocês, que não fosse apenas um momento para eu falar diretamente, mas que pudesse ter uma interação, uma troca com alguém como a Bruna, que é tão especial, que é tão profunda, né, que é tão sábia, que é tão amorosa, né, e tão versátil no uso da palavra. E foi daí que nasceu esse sentimento, eu a convidei, ela aceitou, e aqui estamos para falar um pouco desse livro. E o que vai acontecer aqui, para mim e para nós, eu acho, é um flow, é deixar fluir, sabe? Porque nós não preparamos, a gente não planejou, a gente só sabia que tinha que estar aqui agora. Isso. E agora, né, nos preparando para entrar, nós falamos, como vamos fazer? Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer, porque sempre que a gente se encontra é assim, é no flow, nunca preparamos, e sempre acontecem coisas muito boas. Se eu tivesse sentada aí, o que eu esperaria dessa noite seria uma noite que trouxesse alguma coisa que nos elevasse, me elevasse, que me desse algum sentimento, como eu escutei, por exemplo, Caçador de Mim, e deu aquela coisa na alma. Para que isso aconteça, eu vou usar a minha intuição aqui e vou imediatamente adressar o problema. Eu vou direto no ponto para a gente se livrar dele, para que ele seja imediatamente um passado. Porque nós
2, tivemos, quer dizer, ele teve, e eu compartilhei com ele, a gente se conversou bastante na época, um momento de uma dureza social, de um enfrentamento, de um confronto social brutal. E esse confronto social brutal foi, assim, exacerbado, porque a gente vive numa mídia reprodutiva, de sensacionalismos, e a coisa tomou uma proporção violenta. Para a gente adressar esse problema, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Imediata, sim. Quem afirmar isso, por favor, levanta a mão. Quem de vocês se sente perfeito? Alguém levantou a mão? Eu não levantei, só botei aqui só para ver vocês, tá? De jeito nenhum. Alguém se sente perfeito? Eu sou uma pessoa... eu estou aqui na perfeição. Eu sou perfeito e porque eu sou perfeito, eu exijo que as pessoas sejam perfeitas, eu busco a perfeição e, portanto, a pessoa que está conversando comigo precisa ser perfeita. E aí essa palavra vai tomando uma proporção de fechamento, uma proporção de aprisionamento. Alguém se sente de verdade perfeito? Eu acho que a imperfeição é uma maravilha. A imperfeição é uma maravilha porque é com ela que a gente descobre, aprende, vai para lugares, abre portas, passagens secretas. A imperfeição é tudo o que nos ensina. Quando esse homem exigiram dele a perfeição, eu me perguntei, mas quem são esses juízes? O que eles têm para poder julgar dessa maneira um comportamento? E eu digo para vocês, assim, numa profunda boa-fé nossa aqui, um comportamento humano, normal. Ninguém aqui entrou na anormalidade, não teve nenhum lugar desses lugares que são criminosos e terríveis. E esses sim são lugares de afastamento, são lugares de... Eu não quero nem entrar por essas portas, na vida, em lugar nenhum, nem perto. Aqui nós tivemos um momento de uma fraqueza humana, um caso de amor. E o amor é o amor. Eu acabo de fazer um pequeno merchandising. Eu acabo de lançar um livro, um romance, que trata de uma paixão. E a personagem tem 30 anos, se apaixona e vai numa estrada que é uma cilada atrás da outra, mas ela se joga na vida. Então, eu falo da paixão e compreendo todas as paixões. E compreendo todas as derrapagens que alguém pode dar na vida. Então, a partir disso, colocado, posto isso, ninguém levantou a mão para eu sou perfeito. Nós estamos num território além do julgamento. Nós estamos num território onde o bem e o mal já se dissolveram. Nós estamos num território onde a gente quer buscar compreensão, compaixão, paz, sobretudo paz de espírito. Tudo que eu sei do Prem Baba, eu não aprendi lendo o livro dele, eu aprendi convivendo com ele. E o que eu sei é que muita gente nesse auditório pode levantar sim a mão e dizer: ele me curou, ele me tirou de um problema gigante que eu estava tendo, ele me fez um bem enorme, ele mudou minha vida, ele isso, ele aquilo. Muitas testemunhas aqui podem dizer isso. E aí, diante disso, o resto é desimportante.
Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer num caminho e ter vindo para o universo, para esse cosmo, para esse mundo, para esse planeta azul, é dizer assim, eu vi a face do divino e eu posso fazer alguma coisa para ajudar alguém. Aí o propósito faz sentido, o caminhar faz sentido, a devoção faz sentido, a missão, o trabalho da gente, tudo passa a fazer sentido. E é por isso que eu estou aqui. Uau! Quanta inspiração, Bruna. Que lindo, que lindo. Que lindo e gratidão. Gratidão por me ver. Gratidão por me ver. O que nos motiva nesta caminhada é justamente encontrarmos pessoas que nos enxergam. Que nos enxergam. Eu quero ser visto por você. Quero ser visto por você. Assim como eu também quero te ver. E é isso que possibilita que haja essa sinergia. É isso que faz com que você esteja numa segunda-feira, no final da tarde, no teatro, para comungarmos dessa amizade, porque existe confiança, porque existe amor, porque nos vemos, nos enxergamos. É isso. Uma das coisas que a gente tem que pensar é de onde vem o medo, né? E como a gente pode lidar com ele quando ele vem. Porque eu imagino que todos nós aqui já passamos momentos alternadamente de intensidade, cada um sabe a sua, mas como o medo é uma coisa destruidora, como o medo queima a nossa chama, assim, queima no sentido de faz ela definhar. Essa energia vital, ela vai se apagando com a força do medo. Então, assim, o que acontece quando a gente está aberto para o medo e quando a gente não consegue controlar o medo? E por você, pela experiência, por tudo que você fez e busca ainda, e está buscando e vai continuar buscando até o último momento da sua passagem por aqui, como você vê o medo de cada um de nós e o que a gente pode fazer para que esse medo se transforme nessa energia maravilhosa da união, do amor, do afeto e do não julgamento. Sim. A minha história é permeada de subidas e descidas, encontros e desencontros, e momentos de confronto com o medo. Eu aprendi que o medo é nosso treinador psicológico. Ele está a serviço de algo maior para que possamos superá-lo e encontrar o que ele está guardando, porque o medo é um treinador psicológico, mas é também o guardião da nossa evolução, né? E ele está guardando aquilo que eu considero que seja o mais valioso instrumento para a nossa ascensão, que é a confiança. É a confiança em nós mesmos, é a confiança no mistério, é a confiança no sagrado, que é o que nos permite
navegar na sabedoria da incerteza, que é o que nos possibilita seguir a intuição, é o que nos possibilita seguir os comandos do coração. Mas, para isso, precisamos passar por essa iniciação espiritual, que é conhecer os nossos medos. Conhecer os nossos medos. Então, ao longo da minha vida, eu tive essa oportunidade. Sem medo de conhecer o medo, né? Sem medo de conhecer o medo. Porque temos medo de conhecer o medo. Esse é o maior problema. Sim, porque existe, inclusive, um medo de sentir medo, e ele vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando. Eu o trato como uma entidade psicoespiritual, um complexo autônomo, muito hábil, muito astuto, em consumir a nossa energia. Fui aprendendo isso, na medida em que a vida foi me levando para esse confronto. E só pude, de fato, começar a me conhecer mais profundamente quando eu passei por essa iniciação, quando pude confrontar os meus medos. Medo do quê? Então, por exemplo, você iniciou falando dessa passagem tão forte, né, que eu vivi em 2018, onde eu relato detalhadamente nesse livro. Vivi um cancelamento e recebi rajadas de ódio num grau que eu não conhecia. E eu experimentei ondas de medo que eu também não conhecia. Foi, para mim, uma outra iniciação espiritual. E justamente por conta de eu ter feito esse enfrentamento e ter conhecido esse medo e o que estava por trás dele, é que eu pude subir mais um degrau na minha jornada evolutiva, né? E está podendo hoje iniciar com vocês aqui esse novo ciclo, essa nova fase do meu serviço espiritual, né? Então, o medo é esse mestre. Sim, o livro, obrigado. Para quem não conhece. Está aqui. É um compartilhamento de experiências, mas é também um transbordamento de bênçãos, porque eu compreendo que minha jornada foi isso. O que é bênção? Bênção é aquele sentimento profundo, sincero, que nasce, né, do núcleo do centro emocional, do coração, desejando que o outro seja feliz, desejando que o outro tenha suas necessidades atendidas, desejando que o outro seja mesmo realizado, né? E a minha vida foi isso, né? À medida em que eu fui enfrentando os medos, fui abrindo o coração e foi jorrando bênçãos, me tornando canal de bênçãos. E eu sinto que esse livro é isso, é um transbordamento das bênçãos vividas e compartilhadas, e se tornou mais do que um livro, é um fenômeno, é um canal de radiação. Toda a criação, eu acho que é um canal, né? Eu acho que a gente está aqui cheio de canais em volta, e a gente precisa. O medo, ele obstrui os canais, ele fecha. Assim como às vezes ele paralisa a ação, né? A pessoa com medo, ela imediatamente ela se encolhe, ela não quer a ação, ela não quer agir, porque o medo já está tão instalado que o próximo passo pode derrapar mais ainda. Mas
quando você confia nos canais e você se deixa guiar, aí eu acho que esse é o ponto. Você sabe que eu tenho um poema que diz, começa, eu não sei nada de cor, mas ele começa com essa frase que eu lembrei, que diz assim: eu fui pisando no medo até chegar na coragem. E eu acho que esse é o caminho. Quando as pessoas falam, aquela pessoa é cheia de coragem, como você tem ousadia, na verdade, simplesmente você foi pisando pequenos passos, passos de bebê, nos teus medos, nas tuas inseguranças, naqueles canais que você tinha assim, receio de tocar, e passo a passo você vai chegar nesse oceano da coragem. Exato. Esse oceano da coragem que abre as portas do eterno, as portas do infinito amor, do amor incondicional. Não é? Porque aonde existe medo, não pode haver amor. E o amor é a seiva da vida, é o farol que ilumina a nossa jornada. Então, acho interessante que estejamos começando esse nosso bate-papo com esse tema, porque vocês sabem, né, que meu nome significa Pai do Amor. Recebi esse nome do meu mestre espiritual. Por quê? Porque esse nome diz respeito à programação da minha alma, ele diz respeito ao meu propósito maior, ao que eu vim fazer aqui. Eu vim ser um canal desse amor maior. Então, para isso, eu precisei transmutar o medo. Não é? E é isso que eu estou ensinando para todos. Eu estou ensinando você transitar do medo para o amor. Do estado de separação, isolamento, para a unidade. Do estado de encolhimento, de solidão, para a experiência do compartilhar, da troca. E tudo isso só é possível quando amamos, quando o amor está fluindo. E o amor é o único antídoto contra o veneno do medo. Não tem outro. Não existe outro. O oposto, o antônimo do medo não é a coragem. A gente chega na coragem, mas o trajeto é o amor. Porque o amor realmente, ele anula o medo. Anula imediatamente. O veneno. É o antídoto. É um antídoto. Como você falou. E o medo é esse veneno, né, que realmente vai minguando a nossa vida, né, o nosso entusiasmo, a nossa vontade de viver. E de se desenvolver, de se descobrir, de ver todo o teu potencial, o que você gosta, o que você pode ser. Não tem caminho de autoconhecimento, que é uma coisa fundamental para a gente nessa jornada. Não existe esse caminho se não existir esse processo de descoberta, de amor, de auto-amor, né? De você olhar para você com a mesma... Eu acho, inclusive, a gente falou aqui de julgamento, quem julga muito os outros, julga demais a si mesmo. Então, na verdade, você só está sendo ruim para o outro porque você está sendo péssimo para você. Então, é quase uma revanche, sabe? Você está quase se vingando de uma coisa que você está fazendo com você mesmo, de uma autossabotagem, de um desamor. Eu tenho mais um livro, vou falar mais um livro, o Manual para Corações Machucados, que fala, não é o amor que fere a gente, é o avesso do amor. É isso. É o oposto. É o nosso coração fechado, amargurado, né? Repleto de mágoas, de ressentimentos. E essa é a base que sustenta o julgamento. Então, esse semestre,
eu dei um intensivo sobre esse tema, julgamento, né? E foram 3 dias nos aprofundando e desvendando, né, os caminhos que muitas vezes nos faz prisioneiros da autocrítica, da crítica alheia, né, porque essa pessoa se tornou vítima do ódio, da autodestruição, do auto-ódio, né? Então, sempre que estamos julgando, atacando, destruindo o outro, é porque nosso coração está fechado, é porque estamos desconectados da fonte eterna do amor, porque não tivemos a chance, não tivemos a humildade de olhar para essas marcas que carregamos, para esse auto-ódio e para aquilo que está por trás, as feridas emocionais, as coisas que a gente não cuidou, né? As coisas que a gente não cuidou. Não foi capaz de cuidar. E a gente tem que ter uma certa benevolência com a gente mesmo, de entender que se você não cuidou de alguma coisa naquele momento, alguma coisa que te aconteceu, provavelmente você não tinha ferramentas para cuidar. Você não tinha capacidade para cuidar daquilo naquele instante. Aquilo te pegou de uma forma abrupta. É claro que, de certa maneira, nós acabamos sendo responsáveis pelas coisas. Mas, mesmo assim, isso não significa que a gente esteja preparado para elas. Então, a gente tem que se olhar com essa ternura, de entender, e até com humor. Eu acho que o humor é um belíssimo canal para a gente deixar sempre aberto. Até para a gente entender que a gente ali derrapou e caiu, e tem que saber dar risada dessa queda, mesmo que tenha doído, porque dói, mas a gente precisa do humor, precisa da visão autodepreciativa para a gente se amar mais. É interessante isso, né? Você sabe que a gente tem como parte, né, do nosso caminho o clown. A gente brinca muito com os nossos defeitos, a gente brinca muito com as nossas misérias, né? Porque eu compreendo que faz parte, inclusive, do processo alquímico de transmutação. Porque enquanto nós estamos muito rígidos, nos criticando, nos condenando, nós não conseguimos subir, né? E é uma violência contra si mesmo. Uma prisão, né? É uma prisão, é uma prisão. Então, é realmente muito, muito curador poder rir, poder ter um bom humor, né, das nossas deficiências. E está faltando tanto isso no mundo hoje, né? Então, isso tudo que nós estamos trazendo aqui Mas eu acho que é por isso que você se dedica tanto, por isso que eu abri a Rede Felicidade, por isso que eu trabalho, você trabalha. Todos nós, de alguma maneira, estamos trabalhando, porque o amor é uma forma de resistência. É uma forma de resistência. Assim como o amor cura, de verdade, ele cura, entendeu? O Krishnamurti dizia, não é sinal de saúde estar bem adaptado a um mundo doente. Não é sinal de realização você estar dentro de um mundo distorcido, com valores distorcidos, acatando aqueles valores como os seus. Você tem que buscar o seu mundo. Isso aqui que está acontecendo hoje é um mundo. Aqui permeiam valores parecidos. A gente usa, deixa de usar, uma hora faz direito, uma hora derrapa, não importa, não é isso. Mas você tem um farol, você tem uma compreensão daquilo que você está buscando. Eu acho que isso é fundamental. É isso, exatamente. E hoje mesmo estava falando ali com a Lilia Chivari sobre
qual é a saída para nós? Diante dessa sociedade tão adoecida, um ego disfuncional, tão maluco. E estávamos vendo que a saída são comunidades. Criarmos essas redes de apoio, onde pessoas que têm essa mesma consciência, essa mesma visão, possam estar juntos e se apoiar. Porque o amor continua vivo dentro de todos nós. A felicidade está viva dentro de todos nós. E precisamos nutrir, precisamos bater na porta do salão da verdade para que ela se manifeste. E a gente faz isso em conjunto. Esse é o poder da sanga, uma das joias sagradas do caminho da iluminação espiritual. A sanga é a família espiritual, é a comunidade de buscadores. Independentemente de como você esteja buscando, mas você está comprometido em se tornar uma pessoa melhor. Você está comprometido em se libertar dos medos. Você está comprometido em se libertar da violência. Você está comprometido em se libertar da ignorância, daquilo que te impede de ser uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa saudável. Você está comprometido. E é esse compromisso que nos conecta, nos reúne. E aqui temos uma rede forte, temos uma comunidade poderosa, onde a gente se apoia no caminho do Dharma, no caminho da autorrealização, da ação correta. Então, por isso que estamos aqui, nesse momento, reunidos, para celebrar esse momento tão importante. Claro. Tão importante. Por quê? Porque esse meu aniversário de 60 anos, essa minha autobiografia, como eu disse há pouco, um transbordamento de bênção, é uma ferramenta justamente para a realização dessa alquimia do medo em confiança, para poder nos mostrar como é que a gente pode encontrar essa fonte eterna do amor, da alegria dentro de nós mesmos. Claro, como você consegue autoproduzir constantemente esse fluxo amoroso, assim, porque a felicidade, às vezes, a gente tem a Rede Felicidade, fala-se muito disso, porque as pessoas falam assim, mas felicidade é você estar o tempo inteiro comemorando, na alegria, e não é isso. A felicidade você vai manter dentro de você, mesmo nos momentos sombrios, mesmo enfrentando a sua sombra. Existe uma felicidade, assim, que é a base até desse enfrentamento. Sim. Você consegue enfrentar porque você tem isso, Tem isso que no universo do yoga chamamos de santosha. É um contentamento que não depende do que esteja acontecendo lá fora. É o resultado desse encontro profundo consigo mesmo. É essa clareza de quem você é e do que você veio fazer aqui, nessa terra. É a tua escala de valores, a tua... ela tem que ser muito clara, porque ela te sustenta. É ela que sustenta, diante de todos os balanços, diante de todas as tribulações, isso nos dá esse eixo, eixo que eu chamo também de equanimidade. Está equânime diante de tudo que está acontecendo lá fora. Lá fora pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, você pode estar recebendo elogios, você pode estar recebendo críticas. Ok, tudo bem. Mas é por isso que você está aqui. Porque você passou pela tormenta, você passou pelo temporal, pelos temporais, mas esse lugar onde você se apoiava continuou.
Quem Exato. balançou foram as folhas lá em cima, né? Exato. A raiz estava ali e ali ela continuou. A folha balança, a gente se assusta, fala, nossa, que vendaval, né? Pode ter medo que o céu está escuro, que a floresta de repente está sem caminho, sem trilha, mas ali você tem um lugar que te preparou, que você preparou para você saber que você nunca vai estar perdido, mesmo na perdição. Exatamente. E eu prometi que de tempos em tempos eu iria compartilhar com vocês memórias que eu não pude colocar aqui, né, nesse livro. E aí você falando, me lembrei de uma. Quando certa vez eu estava com um grupo e nos perdemos em meio da floresta amazônica, né? E estávamos ali mergulhados numa experiência xamânica, né? Estávamos com um grupo procurando, né, determinadas plantas, e um mateiro, que é um caboclo, uma pessoa que conhece, né, a floresta, por várias razões que eu não vou agora aqui contar, fica, né, para um outro momento, até por conta do tempo, foi para uma outra direção. E eu fiquei ali com 5 pessoas, isso era bem de manhã, eram umas 8 horas da manhã, e o tempo foi passando, nós acreditando que o material ia voltar para nos pegar, né? Aí, quando foi 11 horas, nada, meio-dia, nada, 2 horas da tarde, nada, tentamos sair, lembrei da história de João e Maria, tinha um papel higiênico, fui amarrando assim, fazer pista, né? Mas chega uma hora que não tem como, porque mata para todo lado, né? Impossível para uma pessoa da cidade conseguir se localizar na floresta pista, né? Ela amazônica. come a pista. Totalmente, né? Bom, quando foi 3 horas da tarde, eu falei assim, meus amados amigos, se preparem. Essa, com certeza, vai ser a experiência mais difícil das nossas vidas. Aqui acaba. Não tem o que fazer. Estamos perdidos em meio à floresta amazônica. E aí conseguimos pegar uma folha de bananeira, forrar no chão, né? Não tínhamos nada. Comida, água, nada. Nada, né? Por quê? O outro grupo tinha levado tudo. Eu estava confiando que o mateiro ia voltar para pegar a gente. Mas não aconteceu. Estávamos ali, à deriva. Mas eu vou lhe dizer algo. Eu estava bem. Estava bem, sabe por quê? Porque quando estava em São Paulo, me preparando para essa experiência, para essa viagem, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu levava um grupo para a floresta e nós nos perdíamos, né? E quando nós estávamos assim perdidos e começando a entrar em desespero, passou um homem negro, vestindo assim uma roupa branca. Por onde ele passava, ele ia acendendo o caminho. Nesse momento eu compreendi que se tratava de uma iniciação espiritual. Uma entidade, né? Sim. Que eu reconheci como sendo o meu mestre, né? Um dos meus mestres, que eu relato aqui no livro, Mestre Império Juramidã. Nesse momento, meu coração se encheu de tranquilidade. Uma experiência de equanimidade, independentemente do fluxo. E aí, quando foi lá para as 11 horas da noite, meia-noite, chegou o resgate. Voltou. Então, eu sinto que é disso que se trata. Todos nós estamos, de alguma forma, de
tempos em tempos, precisando entrar numa mata escura. Com certeza. Assim como foi. E ficar perdido. E ficar perdido. Mas a vida nos proporciona isso, né? Maior, menor grau, mas eu acho que ver beleza nesse momento é aquilo que a gente precisa se preparar para. Exato. Né? Quando você está preparado, é interessante que as pessoas falam assim, sorte, e tem aquela velha história, né? Que a sorte é preparação com oportunidade. A oportunidade está sempre acontecendo. A preparação precisa também estar sempre acontecendo. Eu acho que um bom buscador é aquele que sempre, constantemente, ele se prepara. Sim. Eu costumo dizer que hoje eu sou professor de muita gente. Tenho muitos alunos espalhados no mundo todo. Sou mestre de muitos. Tenho discípulos espalhados por todo o canto dessa terra. Mas eu nunca deixo de ser um aprendiz. Eu nunca deixo de ser um buscador. E eu sinto que eu vou seguir assim até o último momento aqui nessa terra. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu desenvolvi um siddhi, que é um poder paranormal. É o poder do aprendiz. Estou sempre aprendendo, sempre aprendendo. Você sabe que uma vez eu fui naquele Roda Viva, e como essa coisa de eu fazer muitas coisas, o cara me perguntou, o que você coloca em ficha de hotel? E eu falei, estudante. Que lindo! Que lindo. Mas é verdade. É verdade. Nós somos estudantes para sempre. Quem deixa de ser, perde uma bela parte da coisa, não é? Sem dúvida, perde. É uma perda. É uma perda. E é uma perda do melhor. Do melhor. É uma perda do melhor. E tem que ter muita curiosidade. Sim. A curiosidade nos guia, né? A curiosidade faz a gente entrar em beco, mas tem mistério no beco, mas tem milagre no beco também. É isso. E é isso que vocês vão encontrar aqui, gente. É um relato dessas entradas nesses becos. Da experiência, muitos becos, da experiência de muitos milagres. Muitos milagres. De muitas experiências místicas, paranormais, mediúnicas, experiências transformadoras. Esse livro é lindo porque ele segue o curso da vida do Prem-Baba. Ele foi assim, indo, claro, como você falou, muita coisa não deu para contar, mas aí parte 2. Mas assim, vai seguindo passo a passo esse desejo de aprender. Essa curiosidade, sabe quando você começa a andar numa praia ou numa cidade e você fala assim, o que será que andou até ali? Aí você fala, mas vamos até outra esquina ver o que tem quando vira ali? Aí você vai até outra esquina. E aí é infinito. É uma coisa que você só para quando você realmente está exausto, né? Mas essa curiosidade, essa vontade de descobrir, tem que começar para dentro. Sim. E foi isso que me moveu. Foi isso que me moveu. E desde muito cedo, eu fui uma criança atormentada pela curiosidade. Eu queria entender os mistérios da vida. Eu dizia para minha mãe, mãe, quem foi que fez esse mundo? Ela, foi Deus. Mas quem foi que fez Deus? Como é possível? Isso atormentava a minha mente infantil. E foi isso que eu quis compreender. E dediquei minha vida a isso. E é interessante que nessa busca, assim, o que é o infinito? O infinito é tudo. Mas o tudo cabe dentro do quê? Né? A ideia de compartimentar uma coisa dentro de um compartimento. E aí chega uma hora do caminho que você relaxa. Você relaxa, não é dentro do dogma, mas você relaxa dentro de uma compreensão maior que te foge. É um desenho que a gente ainda não tem olhos para ver.
não é? E uma compreensão de que esse infinito está dentro de nós mesmos. Com certeza. Dentro de nós mesmos. Né? Aquilo que não está aqui, não está em lugar algum. E aí você se torna esse caçador de si mesmo. Né? Caçador de mim. E eles cantaram essa música porque eles sabem que eu gosto muito dessa música. Muito propícia essa música. E ela diz muito sobre essa alma. Em busca, né? Em busca. Eu queria levantar um tema também, que eu acho que permeia o livro, e que é um tema muito, muito atual dentro de cada um de nós, que é a solidão. Nós estamos super conectados, super falando uns com os outros, compartilhando coisas, recebendo, fazendo reuniões e participando, mas existe uma solidão intrínseca. Nós estamos numa era de profunda solidão. E eu acho que essa comunidade, buscar essa coisa que você emana e faz as pessoas, é uma forma de atenuar também essa solidão. Como que você sente, primeiro, como uma pessoa sozinha, e segundo, como uma pessoa que é abrangente, que agrupa pessoas? Sim. Eu faço uma distinção entre solidão e solitude. Né? Então, solidão eu vejo como um mecanismo de defesa dos mais utilizados pelo ser humano para se proteger desse enfrentamento mais honesto consigo mesmo. Porque as relações desafiam, as relações nos provocam, as relações nos obrigam, né, a entrar em contato com partes de nós que nós negamos, que nós não temos habilidade muitas vezes para lidar. Né? E aí, para evitar esse confronto, nos isolamos, nos fechamos. E muitas vezes nos fechamos estando relacionado com o outro. Existem pessoas que vivem com o outro há décadas, mas cada qual dentro do seu mundo, e não existe interação, não existe troca, porque cada qual está protegido por muros muito fortes, muita solidão, porque existe essa indisponibilidade e até falta mesmo, né, de conhecimento de como lidar com essas questões emocionais, com isso que está guardado. Né? E aí é quando a gente consegue superar, é que experienciamos solitude, que é um estar só, mas ao mesmo tempo você está conectado com tudo e com todos. E entra uma compaixão, né? Essa empatia. Eu acho que um dos problemas maiores dentro dessa solidão também, e uma vez me perguntaram isso, falaram assim, mas você consegue se blindar? Eu falei, eu não quero me blindar. Eu não tenho a menor vontade de me blindar. Eu não tenho vontade de me proteger de uma forma que me blinde. Eu quero entrar, comunicar, pertencer, trocar, compartilhar. Eu quero... esse contato, para mim, é fundamental, como para você. Agora, o que nos faz retrair? Eu acho que é um tema muito grande, talvez a gente não consiga tornar abrangente, que é o mal. Né? Você é uma pessoa que trabalha com o bem. Seu livro é permeado pelo bem, pela busca do bem. Os valores do bem estão passo a passo na tua estrada, estão passo a passo na estrada de muita gente aqui. A gente sabe que existe um mal no mundo. Este mal provavelmente vem de um desamor, do avesso do amor, dessa falta desde muito cedo, e que às vezes ela já entra no DNA da pessoa, né? São gerações de desamor. E a gente vê pessoas que gostam do sofrimento humano, querem espalhar ódio, querem que a coisa dê errado, querem maltratar, querem ver sofrimento, dor,
quando a gente quer o contrário, o oposto disso? Como lidar com essa dualidade tão feroz? Pois é, eu sinto que a saída é reconhecer o mal dentro de nós, né? Porque o mal não está somente no coração dos criminosos, das pessoas de caráter duvidoso, das pessoas que estão lá fora praticando a destrutividade, né? Mas ela está dentro de nós mesmos. Então, eu aprendi, na minha trajetória, que a saída, ou a melhor proteção para o mal que existe fora, é o reconhecimento do mal que está dentro, e eu iluminar esse mal, é transformar esse veneno em néctar, transformar a mentira em verdade, transformar o medo em confiança, e assim poder fechar as portas mesmo, fechar as portas, ter as portas fechadas para o mal, as portas fechadas para o mal, que vai continuar existindo, né? Porque faz parte, né, da experiência humana, né, nesse estágio em que nos encontramos. Quase uma prova, né? Sem dúvida. É uma prova. Nesse estágio, e eu tenho dito que para que possamos ascender enquanto sociedade humana, nós precisamos eliminar esse mal. Nós precisamos eliminar a violência do nosso sistema. A violência em relação a nós mesmos, a violência em relação ao outro, em relação a todos os seres vivos. Essa é a única possibilidade para a gente ascender para uma dimensão superior. Superar o teu ser inferior. Superar o eu inferior, exatamente. Essa é a chave. Uma elevação, né? Buscar essa elevação aqui, agora. Exato. E para a gente poder superar o eu inferior, e com isso poder ascender, de verdade, espiritualmente, nós precisamos, primeiramente, nos tornarmos responsáveis pelo nosso eu inferior. Eu me torno responsável pelas minhas mazelas. Então, se eu fiquei perturbado, eu vou procurar a causa da perturbação em mim. Eu interrompo o jogo de acusações, que é uma distração no caminho. E vou olhar o que em mim abriu a porta para eu me sentir mal, para eu entrar em conflito. É isso que eu aprendi e é isso que eu ensino. É porque a gente vem com todas as tintas, né? Com todos os sentimentos. É uma culinária de você escolher os ingredientes que você quer usar e aqueles que você vai descartar ao longo da jornada, né? Você não vai carregar o embrulho inteiro, o caminho todo. Você vai deixar coisas para trás e vai dizer, eu não quero isso, eu não vou usar isso, eu não vou me deixar controlar por isso, eu não vou alimentar isso. Aquela história do lobo que eu adoro. Sim. Né, do Qual avô. Qual lobo que você vai alimentar dentro de você, né? Porque nesse momento nós estamos passando por um tremendo desafio. Eu diria que é um desafio civilizatório. Estamos em meio a uma revolução de consciência. São tantas bizarrices, né? E bizarrices que crescem em gênero, número, grau, para todos os lados. A única possibilidade, a proteção que nós temos é o autoconhecimento. É nos voltarmos para dentro e buscarmos em nós a cura, buscarmos em nós essa fonte de amor, essa não violência, buscarmos em nós essa transcendência. É no pessoal que a gente realiza essa ascensão. Você sabe que quando teve o período da pandemia, né? Todo mundo deu muita entrevista, fez muita live, a gente queria manter o contato com o mundo, e mesmo recolhido. E eu me lembro que eu tive essa imagem, e falei muito sobre isso, que você falou da bizarrice, né? Eu acho que tem um momento que a gente, cósmico,
que as coisas estão aflorando. Eu me lembro que eu usei a imagem das coisas saindo dos bueiros. Sim. Sabe, essa sensação de você finalmente enxergar, porque a gente meio ignora o que está embaixo, né? A gente não quer ver. Não quer ver. E quando a coisa transborda, chove, vem à tona, você tem que olhar e tem que entender, e tem que agir, e tem que tomar uma resolução, consertar aquilo, mudar, limpar. Mesma coisa dentro da gente. Sim. E está acontecendo isso nesse momento no mundo. No mundo. No mundo. Para todo lado. A loucura, né? Veio para fora. Estampou. E é muito bom nesse momento ter um livro como esse, que é um guia. Sim. Eu exato. acho muito bom. Eu acho que é isso, essa é a proposta. Por isso esse livro chegou nesse momento. Nesse momento cósmico. Nesse momento cósmico. É por isso que eu disse que não é somente um livro. É um portal. Tem algo sendo transmitido. É uma transmissão que pretende guiar o ser humano que está pronto, suficientemente maduro, nesse momento onde o esgoto transbordou. Você sabe que eu acredito que, sempre acreditei, e eu estou vivendo o suficiente para comprovar isso, de fato, que as coisas ruins que acontecem na vida da gente, aquelas assim, que você na hora senta no chão da calçada para chorar, você não se conforma que aquilo está acontecendo com você, você está desesperado, né, entrando no desespero assim mesmo. Naquele instante você não tem a menor ideia de que aquilo acontecendo foi a melhor coisa que podia acontecer, porque foi levando você para uma coisa que sem aquele acontecimento, aquela coisa não viria, que foi a melhor coisa que te aconteceu. Eu acredito nisso. Na minha vida, por exemplo, me mandaram embora de um trabalho que eu achava que era bárbaro fazer e tal. Nem vou entrar em questão da razão pelo qual, que foi bem ruim, bem machista e abusativa, mas deixa para lá. E eu, assim, me senti muito, muito mal, sabe, assim. Eu estava no Rio, voltei para São Paulo sem, assim, não querendo mais fazer nada daquilo, querendo desistir de uma série de coisas, enfim, num caminho de não, né? Corta. Tempos depois, ainda eu estava meio nesse ressabiada, eu conheço o cara da minha vida. Por quê? Porque eu não fiz aquele trabalho. Uau! Ou seja, o meu companheiro de vida até hoje, com quem, nossa, eu não poderia imaginar minha vida sem ele, eu só estive com ele, estou com ele, por causa daquele terrível acontecimento na minha vida, que me deixou arrasada, muito frustrada e muito infeliz. Então, eu acredito nisso. E eu também. E eu estou dizendo isso, contando esse pequeno, né, essa coisa íntima, mas para dizer que talvez tudo o que te aconteceu fosse a razão pela qual tinha que acontecer agora esse novo caminho. Exato. Eu sinto exatamente isso, Bruna. Exatamente isso. Foi absolutamente necessário. Você vai falar assim, melhor coisa que me aconteceu. Sim, exatamente. Porque parece incrível, mas uma hora a gente vai dizer. Hoje eu posso dizer. Hoje eu posso dizer. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque promoveu uma limpeza, um ajuste, uma renovação, uma abertura de visão, uma ampliação da consciência, muito além do que eu visualizava ser possível. Porque até então eu estava acomodado. Ok, já cheguei onde tinha que chegar. Não, posso muito mais. Muito mais. Muito lindo mais. Isso. É infinito. O amor é infinito, o perdão é infinito. Infinito. E todos os estágios anteriores você vai ver como um aprisionamento. Eu estava preso naquilo. Eu estava com uma ideia de uma imagem minha que não era a grandeza, não era o caminho, não era a leveza, não era, né? Não era ainda.
Não era. Não era Isso é legal. a estação de chegada. É legal para quem escuta, porque assim, tudo que acontece de ruim, compreendam que pode vir uma coisa muito boa daquilo. Prestem atenção, aprendam a ligar os fatos. E paciência, porque precisa ter paciência. Muita paciência. Não é que assim, pá, vai acontecer ali, que é um dos problemas da nossa vida, né? Eu mesma sou uma pessoa impaciente, mas eu aprendi a ser muito mais paciente. Sim. É um aprendizado para a vida toda, né? Eu me considero muito paciente, mas eu ainda tenho que aprender mais sobre paciência. Outro dia eu falei assim, eu sou muito impaciente para coisas pequenas e sou muito paciente para coisas grandes. É uma forma de visualizar a coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é bom ter esse recado, Sim. que seja um símbolo disso, de coisas se transmutam, a gente transforma, a vida transforma as coisas de uma coisa ruim para uma coisa maravilhosa. É isso, amada. É isso. Vamos abrir para o público perguntar alguma coisa nos últimos minutinhos? Alguém gostaria de perguntar? Só as pessoas perfeitas podem perguntar. Fala, meu amor. Você tem microfone? Então grita. Grita muito mais, porque ninguém está ouvindo. Você quer falar isso? Não, você, mas... Ok. Minha filha fez essa apresentação. Posso contar uma intimidade, minha filha? Nossa, será que eu posso? Eu acho que sim, é uma coisa bem tranquila, nada demais. Ela não está aqui? Vem cá, vem cá. Vem participar. Pergunta também alguma coisa? Pode? Quando você era bem pequenininha, eu tinha... Pode trazer uma cadeira para ela, por favor. Eu notava em você um padrão de perfeccionismo. E eu falava, minha filha, você precisa aprender a errar. Você precisa aprender a ser imperfeita. Tudo bem ser imperfeito. Né? Tudo bem errar. Não tem problema. Mas era muito difícil para ela, porque ela nasceu com esse padrão. Então, eu sinto que é um pouco disso que você está trazendo, né? Porque é mais fácil compreender o medo no adulto, que foi condicionado, que passou por choques de dor, e desenvolveu o medo como um mecanismo de proteção. O medo é o guardião, né, da ferida emocional. Por trás tem dor. E para evitar a dor, você sente o medo. Mas e a criança, que já nasce carregando esses padrões? Aí tem muitas explicações, muitas teorias, que depende do que a criança viveu quando estava na barriga da mãe, do nascimento em si, depende de como foi o parto, da experiência perinatal, né, e etc. Mas nós que comungamos, né, do entendimento da eternidade, que compreendemos sobre o processo reencarnatório, sabemos que algumas almas, elas trazem essas experiências de vidas passadas. Então, o medo é uma entidade, é um eu psicológico reencarnante. Assim como
todas as outras matrizes psicológicas. Então, é possível que a criança traga, sim, de vidas passadas, eus psicológicos para serem estudados, compreendidos e transmutados aqui nessa encarnação. Tá? Estes eus reencarnantes, eles estão em busca de luz. Não foi possível iluminá-los na vida anterior. Por isso, eles continuam conosco. Posso acrescentar uma coisinha? Eu acho também que toda a relação que a gente tem nessa passagem, toda, sem exceção, é uma lição. É uma bênção e uma lição. Ou seja, alguma coisa você precisa aprender dessa relação, alguma coisa você precisa prestar atenção, e é nessa relação que você também vai crescer junto com a sua criança. Então, eu acho que existe aqui um movimento de idas e vindas, entendeu? Para os dois. Nenhuma relação é unilateral, nenhuma. Todo mundo que a gente cruza está aqui para nos ensinar ou para nos abençoar. Vamos tocar? Eu tenho Queria uma falar, pergunta pergunta uma também, coisa. posso? Uma Já pergunta? entrando nessa onda de criança e paternidade, maternidade, eu queria saber o que você aprendeu sendo meu pai na sua vida. Uau! Uau! Essa é boa. Eu acho até que essa merece um novo livro. Um novo livro. Meu editor está ali, olha, porque eu aprendi muita coisa. E eu posso até começar com algo bem básico, bem simples. Aprendi a prosperar. Porque antes da noite nascer, eu não tinha menor preocupação com material. Menor. Um sadhu, não me preocupava com dinheiro, nada. Mas quando a mãe dela engravidou, eu falei, vou ter uma filha, eu preciso dar para ela tudo que ela for precisar para viver o que tiver que viver aqui nessa vida. Fui atrás. E com isso, eu descobri tanta coisa. Fazer essa relação entre matéria e espírito. Fazer essa relação entre a vida material e espiritual. Esse é um exemplo. É um grãozinho perto de tantas outras coisas que eu aprendi. Né? Talvez o eixo seja essa relação entre a vida familiar, o mundo material e a entrega espiritual. Como integrar. Como ser um homem de Deus e, ao mesmo tempo, estar aqui na Terra cuidando das coisas da Terra, sem se perder. Né? O equilíbrio, né, entre os dois mundos. Né? O equilíbrio entre esses dois mundos. Mas está me dando uma ideia interessante. Talvez, quem sabe, eu escreva um livro falando sobre isso. Bom, eu acho que a gente pode despedir, você pode dizer as primeiras palavras da próxima que a gente vai ter, né? E vamos continuar. Sim, com certeza. Eu sinto que a gente pode seguir, né? Iluminando o amor, mostrando os caminhos da autorrealização, os caminhos de como ser um yogi moderno, como equilibrar esses mundos,
né? E porque é isso, é disso que se trata. Vamos seguir com essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de bem-aventurança, essa transmissão de luz, de amor. Não é? Amor é uma boa palavra para terminar, né? Sim, é isso. Tudo termina no amor, tudo começa no amor, tudo termina no amor. E aqui eu agradeço minha amiga Bruna Lombardi, mais uma vez, por ter aceitado o meu convite, de ter vindo aqui para esse momento tão especial, né? E eu vou seguir aqui com vocês, assinando o livro. Vamos ouvir uma boa música com essa banda maravilhosa, essa banda que me acompanha, formada aí por essas pessoas tão lindas. Vamos ainda ter um momento muito especial juntos aqui, para além das palavras. Para além das palavras. Para quem não sabe, de vez em quando eu também faço umas músicas. Essa é uma delas. O caminho vou seguindo, com firmeza e com amor, me entregando à vontade do Supremo Cristo eu sou. O caminho vou seguindo, com firmeza e com amor, me entregando à vontade do Supremo Cristo eu sou. Meus irmãos, o tempo é este, de pulsar o puro amor, e o caminho do coração é quem nos dá essa flor. Meus irmãos, o tempo é este, de pulsar o puro amor, e o caminho do coração é quem nos dá essa flor. Me alinhando com a verdade daquilo que eu sou, só posso é dizer contente, eu sou o puro amor. E alinhando com a verdade daquilo que eu sou, só posso é dizer contente, eu sou o puro amor. O meu pai é maravilha, minha mãe é um primor, sou filho abençoado do mistério do amor. O meu pai é maravilha, minha mãe é um primor, sou filho abençoado do mistério do amor. Vou cantar todas as glórias do império do amor, auxiliando meu irmão que ainda não enxergou. Vou cantar todas as glórias do império do amor, auxiliando meu irmão que ainda não enxergou. Por aqui vou encerrando este cântico do amor, a entrega eu faço a Deus,
ao Cristo que eu sou. Por aqui vou encerrando este cântico do amor. A entrega eu faço a Deus, ao Cristo que eu sou. Bravo abre de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, Nirisa de agor, Sarvatra de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, Nirisa de agor, Sarvatra de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, Nirisa de agor, Sarvatra de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor, Nirisa de agor, Sarvatra de agor, bravo abre de agor, Paramatma de agor. Esse é o principal mantra da nossa tradição, recebido pelo nosso guru Satyabhama, no momento onde ele estava em profundo samadhi, essa experiência de unidade, e um fluxo de compaixão passou por ele, sentindo compaixão na miséria humana, né? E ele cantou que o amor desperte, que Deus desperte em todos os lugares, né? Então, para concluir, eu sinto que tudo isso que eu vivi foi um jogo dele, do grande mistério, para nos ensinar mais sobre o amor, para nos ensinar mais sobre o amor, né? E esse aprendizado é possível quando estamos aqui juntos, não é?
Eu fui muito amparado pela família, pelos amigos, pelos meus estudantes. Recebi muito amor. E esse amor foi curando, foi nutrindo, foi abrindo esses horizontes desse novo tempo que chegou. Gratidão, meus amores, gratidão. Costumamos dizer assim, Sri Satya Mahaprabhu ki, Sri Satya Mahaprabhu ki, Paramatma ki, Paramatma ki, Paramatma ki. Vitória da luz, vitória do amor, vitória da divindade.